No Futebol Lovers de hoje, a retrospectiva nacional e internacional do futebol brasileiro, masculino e feminino, na temporada 2025. Então, roda a vinheta e bora pro conteúdo. E seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Zanata e estou chegando para mais um Futebol Lovers, onde a história e as competições se encontram. E antes de tudo, peço para você que curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal para receber as novidades e assim nos ajudar a construir a história desse canal. Custa nada não, beleza? E sem mais lero-lero, nem vem cá, que eu também quero, vamos começar pela Supercopa Rei 2025. E o Flamengo, campeão da Copa do Brasil de 2024, começou o ano com título, vencendo o Botafogo, que foi o campeão brasileiro de 2024, por 3-1. Recopa Sul-Americana 2025. O Racing da Argentina, campeão Sul-Americana 2024, foi o campeão, em cima do Botafogo do Rio de Janeiro, que tinha sido o campeão da Libertadores 2024, com duas vitórias de 2-0 no agregado, 4-0 realmente para não deixar nenhuma dúvida. Copa do Mundo de Clubes 2025. O Chelsea da Inglaterra venceu o PSG da França, por 3-0 e se tornou o Chelsea, então, o primeiro campeão desta nova modalidade da Copa do Mundo de Clubes. E com um show de bola, de Cole Palmer. E os demais brasileiros como foram nessa Copa do Mundo, O Fluminense ficou em quarto lugar, o Palmeiras em oitavo, o Flamengo em 11º, e o Botafogo em 14º. Lembrando que nós tivemos 32 participantes da Copa do Mundo de Clubes 2025. Na Sul-Americana 2025, o Lanús da Argentina empatou na final com o Atlético Mineiro do Brasil em 0-0. Nos pênaltis, deu Lanús 5-4. O Universidade de Chile ficou com a terceira colocação e o Independiente Del Valle do Equador ficou em quarto. Na Libertadores Feminina 2025, Corinthians 0, Deportivo Cali da Colômbia também 0. Nos pênaltis, 5-3, o Coringão foi o campeão. Em terceiro lugar ficou a Ferroviária do Brasil e em quarto o Colo-Colo do Chile. Na Libertadores Masculina 2025, o Flamengo foi o campeão e em cima do Palmeiras, vitória de 1-0. A terceira colocação ficou com a LDU do Equador e a quarta colocação com o Racing da Argentina. Na Intercontinental 2025, na grande final, o Paris Saint-Germain da França empatou com o Flamengo em 1-1 e nos pênaltis o Paris Saint-Germain acabou se sagrando campeão, vitória de 2-1 sobre o Flamengo. A terceira colocação ficou com o Pirâmides do Egito e a quarta colocação com o Cruz Azul do México. No Brasileirão da Série D 2025, o Barra de Santa Catarina venceu o Santa Cruz de Pernambuco por 2-1 no jogo de ida e no jogo de volta empatou em 0-0 e o Barra de Santa Catarina então foi o campeão. Em terceiro lugar ficou o Maranhão e a quarta colocação com a Inter de Limeira de São Paulo. No Brasileiro Série C 2025, a Ponte Preta de São Paulo venceu no jogo de ida por 2-0 Londrina do Paraná. E no jogo de volta, 0-0. Campeão, Ponte Preta de São Paulo. Na terceira colocação ficou o Náutico Capibaribe e em quarto o São Bernardo. No Brasileiro Série B 2025, subiram, Curitiba do Paraná, Atlético Paranaense, Chapecoense e Remo do Pará. Foram os 4
que vão subir para a primeira divisão, para a Série A em 2026. E o Brasileirão da Série A 2025, né? A classificação final ficou a seguinte, né? O campeão foi o Flamengo, com 79 pontos, e em segundo lugar ficou o Palmeiras, com 76, em terceiro Cruzeiro, com 70, em quarto Mirassol, com 67, em quinto Fluminense, com 64, em sexto Botafogo, com 63, em sétimo o Bahia, com 60, em oitavo São Paulo, com 51, em nono Grêmio, com 49, em décimo o Red Bull Bragantino, com 48, e em 11º o Atlético Mineiro, com 48. Em 12º o Santos, com 47, em 13º o Corinthians, também com 47, em 14º o Vasco, com 45, em 15º o Vitória, também com 45, e em 16º o Internacional, com 44. Rebaixados, 17º Ceará, com 43, 18º Fortaleza, também com 43, 19º Juventude, com 35, e 20º e último colocado do Campeonato Brasileiro, o Sport Recife, com 17 pontos. No Brasileirão Feminino 2025, jogo de ida, Cruzeiro 2, Corinthians 2, e jogo de volta, Corinthians 1, Cruzeiro 0. Coringão, campeão. Em terceiro lugar ficou o Palmeiras e em quarto lugar o São Paulo. Na Copa do Brasil Feminina 2025, o Palmeiras bateu a Ferroviária de Araraquara por 4-2. Palmeiras campeão. Em terceiro ficou o Bahia e em quarto o São Paulo. Na Copa do Brasil Masculina 2025, Corinthians 0, Vasco 0 no jogo de ida e Vasco 1, Corinthians 2 no jogo de volta. Coringão campeão. Em terceiro ficou o Cruzeiro e em quarto o Fluminense. Na Copa do Nordeste 2025, Confiança 1, Bahia 4, o jogo de ida. E no jogo de volta, Bahia 5, Confiança 0. Para não deixar dúvidas, Bahia, o campeão da Copa do Nordeste 2025. Em terceiro ficou o CSA e em quarto o Ceará. Na Copa Verde 2025, Paysandu 0, Goiás 0, jogo de ida. Jogo de volta, Goiás 1, Paysandu 1. Nos pênaltis, 5-4 pro Paysandu, que se sagrou o campeão da Copa Verde 2025. Em terceiro lugar ficou o Brasiliense e em quarto o São Raimundo de Roraima. Estaduais feminino de futebol 2025, né? Região Norte. No Acre, o Galvez conquistou o segundo título, o vice a DESG. No Amapá, Portuguesa conquistou o primeiro título, vice Ipiranga. No Amazonas, o 3B, Amazônia, conquistou o quinto título e o vice foi o Penarol. No Pará, Paysandu conquistou o quarto título, vice Tiradentes. Em Rondônia, Itapuiense conquistou o primeiro título, vice Brazuca. Em Roraima, Rio Negro conquistou o terceiro título, vice o São Raimundo. E no Tocantins, o Paraíso conquistou o oitavo título e o vice foi o Polivalente. Região Nordeste. No Alagoas, o DA, 12º título, vice Guarani de Paripueira. Na Bahia, o Bahia conquistou o nono título, né? E o vice foi o Vitória. No Ceará, o Fortaleza conquistou o quarto título e o vice foi o Ceará. No Maranhão, Sampaio Correia conquistou o primeiro título, vice IAP. Na Paraíba, o Misto conquistou o terceiro título, vice Botafogo da Paraíba. Em Pernambuco, o Sport conquistou o 11º título, vice Ipajuca. No Piauí, Liga São João Piripiri conquistou o primeiro título, vice Atlético do Piauí. No Rio Grande do Norte, União do Rio Grande do Norte conquistou o sétimo título, vice Potiguar Seridoense. E em Sergipe, o Juventude conquistou o segundo título e o vice foi o Confiança. Na região Centro-Oeste, Distrito Federal, Minas Brasília conquistou o quarto título, vice Real Brasília do Distrito Federal. Em Goiás, Vila Nova conquistou o terceiro título, vice o Planalto. No Mato Grosso, o Ação do Mato Grosso conquistou o primeiro título, o vice foi o Operário. E no Mato Grosso do Sul, o FC Pantanal conquistou o primeiro título, o vice
Corumbaense. Na região sudeste, no Espírito Santo, Prosperidade conquistou o segundo título, o vice foi o UFC estadual. Em Minas Gerais, o Cruzeiro conquistou o quarto título, vice América Mineiro. No Rio de Janeiro, o Flamengo conquistou o nono título, vice Fluminense. E em São Paulo, o Palmeiras conquistou o quarto título, vice o Corinthians. E na região sul, no Paraná, o Curitiba conquistou o primeiro título, vice Toledo. No Rio Grande do Sul, o Grêmio conquistou o sexto título, vice Juventude. E em Santa Catarina, o Avaí Kinderman conquistou o 16º título, vice Criciúma. Estaduais masculinos de futebol 2025. Na região norte, no Acre, o Independência conquistou o 13º título, vice Galvez. No Amapá, o Trem conquistou o 10º título, vice Oratório. No Amazonas, o Amazonas conquistou o segundo título, o vice foi o Nacional. No Pará, o Remo conquistou o 48º título, vice Paysandu. Em Rondônia, Porto Velho conquistou o 5º título, vice Guaporé. Em Roraima, o Gás conquistou o segundo título, vice Monte Roraima. E no Tocantins, Araguaína conquistou o 3º título, o vice foi o Tocantinópolis. Na região Nordeste, Alagoas, CRB, 35º título, vice Asa. Na Bahia, o Bahia conquistou o 51º título, o vice foi o Vitória. No Ceará, o Ceará conquistou o 47º título, vice Fortaleza. No Maranhão, o Maranhão conquistou o 18º título, vice Imperatriz. Na Paraíba, o Souza conquistou o 4º título, vice Botafogo da Paraíba. No Pernambuco, o Sport conquistou o 45º título e o vice foi o Retrô. No Piauí, o Piauí conquistou o 6º título e o vice foi o Fluminense do Piauí. No Rio Grande do Norte, o América do Rio Grande do Norte conquistou o 39º título, vice o ABC. E em Sergipe, o Confiança conquistou o 24º título, o vice foi a Itabaiana. Região Centro-Oeste, Distrito Federal, Gama, 14º título, vice Capital. Em Goiás, o Vila Nova de Goiás conquistou o 16º título, o vice foi a Anápolis. No Mato Grosso, Primavera conquistou o 1º título, vice Cuiabá. E no Mato Grosso do Sul, o Operário de Mato Grosso do Sul conquistou o 14º título, vice Ivinhema. Na região Sudeste, no Espírito Santo, Rio Branco do Espírito Santo, 39º título, vice Porto Vitória. Em Minas Gerais, o Atlético Mineiro conquistou o 50º título, vice foi o América Mineiro. No Rio de Janeiro, o Flamengo conquistou o 39º título, o vice foi o Fluminense. E em São Paulo, o Corinthians conquistou o 31º título, o vice foi o Palmeiras. E na região sul, no Paraná, o Operário do Paraná conquistou o 2º título, o vice foi o Maringá. No Rio Grande do Sul, o Internacional conquistou o 46º título, vice foi o Grêmio. Em Santa Catarina, o Avaí conquistou o 19º título e o vice foi a Chapecoense. E a seleção brasileira masculina, como foi em 2025? Os jogos da seleção brasileira em 2025, Brasil 2, Colômbia 1, Argentina 4, Brasil 1, Equador 0, Brasil 0, Brasil 1, Paraguai 0, Brasil 3, Chile 0, Bolívia 1, Brasil 0, Coreia do Sul 0, Brasil 5, Japão 3, Brasil 2, Brasil 2, Senegal 0 e Brasil 1, Tunísia 1. E a seleção brasileira feminina, como foi em 2025? Estados Unidos 2, Brasil 0, Estados Unidos 1, Brasil 2, Brasil 3, Japão 1, Brasil 2, Japão 1, França 3, Brasil 2, Brasil 2, Venezuela 0, Bolívia 0, Brasil 6, Paraguai 1, Brasil 4, Brasil 0, Colômbia 0, Brasil 5, Uruguai 1, Colômbia 4, Brasil 4,
nos pênaltis, Brasil 5-4, o Brasil conquistou o 9º título da Copa América Feminina em 2025. E ainda teve Inglaterra 1, Brasil 2, Itália 0, Brasil 1, Brasil 1, Noruega 3 e Portugal 0, Brasil 5. E assim chegamos ao final do Futebol Lovers de hoje e a retrospectiva 2025 do futebol brasileiro em âmbito nacional e internacional. Não esqueça de se inscrever em nosso canal, curtir, comentar, compartilhar e ativar o sininho para receber os novos conteúdos, beleza? Obrigado por assistirem, tamo junto, até a próxima, tchau!